Relacionamentos na quarentena. Esse é o tema do jornal de hoje. Nossa entrevistada é a ginecologista e terapeuta sexual Thaís França de Araújo. Quais comportamentos e sentimentos podem ser intensificados neste período de isolamento entre os casais, Thaís? Os nossos comportamentos são reflexo dos nossos sentimentos. E todos os sentimentos, eles podem ficar muito exacerbados nesse período de isolamento social. Então, antes, se a parceria tinha alguma coisa que te incomodava, às vezes era mais fácil de relevar porque vocês encontravam menos, né? O período que encontrava era muito menor, era tanta coisa para conversar que às vezes essas questões ficavam um pouco mais irrelevantes. Mas nesse período de isolamento, nós temos um tempo maior com as nossas parcerias. Então, essas questões que nos incomodam podem se intensificar, né? Mas esses sentimentos podem ser tanto positivos quanto negativos. Por exemplo, um casal que eles estão juntos e não tiveram tempo de ter uma lua de mel porque trabalham muito, ou até por condições financeiras, por exemplo. Eles podem aproveitar esse momento, né, para ficarem mais próximos, para terem essa lua de mel, ou aproveitar esse momento para juntos cozinharem, assistirem séries, comentarem sobre livros, enfim. Depende muito do que esse casal se dispõe a fazer, mas os sentimentos eles podem ser positivos e negativos, isso é humano. Exatamente. E como lidar com o convívio mais intenso neste período? Casais podem passar por diferentes situações, Thaís? Casais que já viam, antes do isolamento, com uma convivência mais difícil, eles podem sim ter uma dificuldade maior nesse período de isolamento, em que as emoções negativas podem se intensificar. E é importante a gente entender que as pessoas podem levar e terem as suas dificuldades mediante as suas questões. Por exemplo, casais que têm uma condição financeira menor vão ter problemas diferentes. Casais que têm filhos podem ter uma dificuldade diferente daqueles casais que não têm filhos. Aquelas pessoas que estão passando por problemas de saúde, enfim, é muito individual essa questão. Vai depender muito do contexto social que esses casais estão inseridos. É importante a gente entender também que, estando todos, né, no mesmo lar por um tempo maior, as atividades domésticas elas podem pesar. Então é importante a gente dividir tarefas, porque senão um fica mais sobrecarregado em detrimento ao outro. E nós já temos uma situação estressante, num momento delicado, e se essas atividades diárias domésticas se sobrecarregam, não deixa de ser um peso a mais. E como é que isso vai refletir nos nossos comportamentos? Então é importante essa divisão de tarefas e a gente entender o papel de cada um e o que cada um pode fazer para amenizar todo esse peso, todas essas questões, para que a gente possa passar por tudo isso de uma forma mais segura. Agora vamos aos solteiros. A situação de isolamento social pode provocar um sentimento maior de solidão, Thaís? Sim, com certeza os solteiros eles podem sofrer mais nesse período de isolamento. A gente precisa lembrar que nós somos seres sociais. E os solteiros eles tendem a sair mais com os amigos, a ter mais parcerias e a ter um convívio social maior. Claro que os casais também podem ser ativos nesse quesito, mas os solteiros tendem a ter uma atividade maior nesse sentido. E lembrando que estando, né, em casa, não ter uma pessoa ali para conversar, isso pode intensificar essa solidão. Mas é importante a gente lembrar que isolamento físico não quer dizer isolamento de contatos via internet. Hoje nós temos a internet que pode facilitar esse convívio, essa convivência, facilitar as relações sociais. A gente tem várias plataformas que auxiliam nisso. Tem as lives que estão muito famosas nesse período, que nos ajudam a passar esse tempo de uma forma mais leve e lúdica. Eu vi até outro dia que tem um pessoal se organizando e fazendo festas virtuais por plataformas, e as pessoas conversam, se interagem e podem aí iniciar os seus relacionamentos virtuais.
e até depois desse período vir a ter o seu envolvimento físico e proximal maior em relacionamentos virtuais e até depois desse período vir a ter o seu envolvimento físico e proximal maior. Então, a internet auxilia, as chamadas de vídeo, o próprio telefone, né, telefonema, que hoje em dia às vezes não é tão comum, mas é uma possibilidade. Enfim, existem várias possibilidades, mas realmente os solteiros eles podem ter aí uma dificuldade maior, então a gente vai precisar orientar esse público de uma forma mais carinhosa e com mais oportunidades também. E quais cuidados as pessoas devem tomar nesse período? Você analisa esse cenário diferenciado, né? Como você analisa e as dicas aos solteiros, Thaís? Os sites de conteúdo adulto, eles podem ser utilizados, claro que com as devidas precauções. Então é importante a gente pesquisar sobre os sites antes, a sua confiabilidade. É importante tomar um pouquinho de cuidado com quais informações nós vamos colocar nesses cadastros, nesses sites, porque a gente pode ser vítima de hackers que podem invadir as nossas contas, enfim, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. O cuidado também ele precisa ser intensificado com relação a esses relacionamentos virtuais, porque a gente não sabe quem está do outro lado e quais as intenções dessas pessoas. Com cautela, tudo pode ser utilizado e com segurança ou na tentativa de uma segurança maior, a gente pode ter experiências extremamente prazerosas com o uso da internet. Agora, na quarentena, aumentou muito a prática do envio de nudes, que já era uma prática utilizada anteriormente, mas agora com o isolamento aumentou muito esse envio de fotos sensuais, né, que as pessoas enviam umas para as outras através de aplicativos como o WhatsApp. Não adianta proibir, se as pessoas quiserem enviar, na hora H elas vão mandar. Então é importante a gente entender que essas fotos podem, quando caem na internet, a gente não tem controle. Então a gente nunca sabe como que o outro vai utilizar essas fotos sensuais. Então algumas dicas que a gente pode orientar para as pessoas seria fotos enviadas com o mínimo de identificação. Então, tomar cuidado para não enviar rosto, né, que identifica a pessoa, ou tatuagens que podem também ajudar nessa identificação. Tomar um pouquinho de cuidado com o ambiente que essa foto vai ser feita, porque também pode ajudar a identificar quem está mandando essa foto. Enfim, seria uma foto com o mínimo de identificação. Eu brinco que seria o nudes mula sem cabeça. Então, a gente precisa orientar para que as pessoas tenham um cuidado maior e lembrar que fazer essa divulgação de fotos sem autorização das pessoas, isso é crime e você pode ser punido com relação a isso. Voltamos com a última parte da entrevista, agora sobre os demais relacionamentos próximos com amigos e familiares. Quais orientações para não descontar as tensões sentimentais nessa fase de quarentena, Thaís? Os sentimentos no período do isolamento estão muito intensificados e familiares, amigos podem ter opiniões diferentes da nossa. Não só opiniões diferentes com relação à pandemia, à crise econômica e adversidades políticas. E a gente precisa entender que o diálogo é fundamental. Não para que todos pensem da mesma forma, mas que a gente possa entender os diferentes posicionamentos e como que tudo isso, todo esse diálogo, todo esse conteúdo pode acrescentar sobre a nossa visão de vida. Então, é importante nesse período a paciência, o diálogo, a empatia, então a capacidade de se colocar no lugar do outro. E às vezes essas falas mais agressivas podem ser reacionais a todo esse medo que o isolamento, a doença, tudo isso pode causar nas pessoas. Então o diálogo ele é fundamental, sempre foi, e nesse período mais ainda. Atualmente, a nossa sociedade nunca passou por esse tipo de situação, né? Uma pandemia, um isolamento, isso é envolto de muitos medos, muitas angústias, muitas incertezas. É um período que não se sabe muito bem até
quando isso vai acabar. E o medo, a insegurança, gera muitos sentimentos negativos. Então, é um período importante para autoconhecimento, para o conhecimento da parceria. Hoje nós temos vários profissionais trabalhando online, com sessões até gratuitas. Então, a gente pode utilizar dessas ferramentas também para nos auxiliar com todas essas emoções negativas que podem aparecer. Lembrando que tudo isso vai passar. E é importante que nós possamos aproveitar da melhor forma e que todos nós, tanto como indivíduos, mas também nos nossos relacionamentos, que nós possamos passar por tudo isso e sair melhor do que nós entramos. Obrigada pela entrevista.